Agora eu tenho uma entrevista especial aqui no nosso programa. Quero receber aqui o vice-governador de Minas Gerais, ao vivo no estúdio, professor Matheus. Chega pra cá, professor! Tudo bom te ver? Como é que tá? Tudo bem, bom Tudo te bem. ver, filho. Pode ficar à Alegria. vontade aqui. Obrigado. Tá dando uma volta boa aqui pro sul de Minas, né? Tem que dar, né? Tá frio lá em Belo Horizonte ou não, tá? Tá mais frio que aqui. Eu falei que eu vim pegar um friozinho no sul de Minas, peguei 30 graus. Aqui tá calor, tá bravo. Aí o bicho pega aqui de vez em quando, passa uma chuva de granizo aí, que sai granizo do tamanho de Duro, bola de hein? sinuca. Olha, o nosso querido vice-governador, ele é formado em Direito, procurador concursado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. No primeiro mandato do governador Zema, professor Matheus Simões foi secretário de governo. Até nas eleições do ano passado foi eleito como vice-governador. Professor, obrigado pela sua presença aqui. Alegria. Bem-vindo, viu? Nós estamos ao vivo para os 4 cantos de Minas Gerais, região do norte do estado, sul de Minas, sudoeste, Campo das Vertentes e zona da Mata Mineira. E eu quero saber o seguinte, professor, o senhor está aqui no sul de Minas desde ontem. Teve em Alfenas, teve em Boa Esperança. Como é que foi a agenda nessas cidades aí? Fique à vontade a falar ao nosso telespectador. Eu tinha feito um compromisso durante a campanha de voltar nas 85 cidades que eu visitei durante os 45 dias de campanha, ainda nesse ano, para não ser aquela lógica de político Copa do Mundo, né, que aparece a cada 4 anos, para trazer alguns retornos, mas também para conversar com a população, agradecer o que a gente teve de desempenho eleitoral aqui. O governador ganhou com mais de 70% dos votos do sul de Minas, né? Então ontem fiz esse giro e fomos tratando de assuntos um pouco diferentes, porque é interessante que a gente pensa cada região do estado, fala os problemas são os mesmos. Não são os mesmos, Não são, né? Os problemas vão mudando. Então conversamos em Boa Esperança um pouco sobre turismo, fomos a Alfenas essencialmente para tratar de tributação, para discutir com os empresários alguns problemas de tributação. E hoje aqui a alegria de estar na cidade para entregar 12 ambulâncias do SAMU do sul de Minas, né? Então, assim, é uma agenda que vai variando. E aí siga à tarde para Perdões, que é terra da minha família. Não pode ficar passando na porta sem parar não, senão os parentes ficam bravos. Ah, que beleza então. Olha, hoje o senhor já participou mais cedo de uma Solidariedade Varginha, né? Nossa equipe acompanhou essa entrega das 12 novas ambulâncias do SISU-SAMU. Pode pôr na tela o pessoal ver aí também, quem estiver em casa. E hoje representantes de 11 cidades aqui do sul de Minas participaram dessa entrega simbólica das chaves dessas viaturas. O SISU-SAMU é o maior consórcio público em número de municípios atendidos do Brasil. Esses veículos vão atender 154 municípios, o que corresponde a uma população estimada de 2.800.000 habitantes. Isso vai ajudar muito, né, ô professor? Só tem noção, na verdade, falando aqui no popular, aqui, só tem noção isso a pessoa que realmente, quando ela precisa de um SAMU, de uma ambulância, né? Quando ela liga ali no 92, não é isso? E muitas vezes a pessoa que liga não sabe como é que é a estrutura por trás. O SAMU, que tem base aqui em Varginha, atende 154 municípios, o sul de Minas todo. E nós temos hoje 51 ambulâncias para fazer esse atendimento. Então essas 12 aí representam um acréscimo de 20%. Sim. Isso é uma melhora considerável na velocidade de atendimento quando eu tenho um acidente, um infarto. E aí, 3, 4, 5, 10 minutos são a diferença da vida e da morte. Então é muito importante e é parte de um programa grande nosso que está universalizando o SAMU no estado inteiro. Hoje a gente tem a alegria de dizer que todas as regiões que estão nos assistindo agora têm SAMU. As únicas 2 regiões que estão com o SAMU ainda em implantação é a região central, em torno de Belo Horizonte, e a região dos Triângulos Sul de Minas. O resto todo do estado já tem SAMU regionalizado e essas 2 nós estamos acabando de regionalizar e aí temos condição agora de começar a investir nisso, no reforço da estrutura. Já pusemos 15 milhões de reais esse ano aqui no SAMU Sul de Minas. E isso vai fazendo com que os hospitais consigam ser mais efetivos. Muito feliz. Quem precisa, gente, eu falo que só quem precisa do 182 na hora do desespero ali é que sabe o que significa ter esse equipamento. É só nessa hora mesmo que tem alguém ali que está infartando, que é desespero. Eu costumo falar, a gente faz propaganda aqui do governo dos bombeiros, e eu tenho vários amigos bombeiros, por exemplo, eu trato eles como super-heróis, porque é o único que atende telefone no desespero, quando o carro está dobrado do poste ali, isso, naquele desespero, quando você chama, são os bombeiros, é o pessoal do SAMU, o pessoal que está no dia a dia. E que né, trabalham juntos até, né? O SAMU aéreo é todo feito pelos bombeiros. Nós estamos recebendo agora mais uma aeronave para longa distância. Vão ser 2 aviões, já temos um só para transporte SAMU urgência. E os helicópteros também, vamos receber mais 3, de forma que o estado inteiro tenha cobertura de helicópteros. Excelente. Olha, eu não tenho dúvida, nós temos hoje um dos melhores sistemas de cobertura de transporte para doente em emergência do Brasil, certamente o melhor do Sudeste. Excelente, professor. Olha, o senhor continua cumprindo a agenda aqui na região, né? Na parte da tarde, o destino é a cidade de Perdões, como o senhor disse,
né? E qual que é o compromisso lá? Só tomar um café e comer pão de queijo? Como é que é? Não, eu vou conversar com o prefeito. Na verdade, em toda cidade que eu vou, a gente tenta levar de volta devolutivo do que eles já tinham apresentado para a gente, mas também ouvir um pouquinho como é que a cidade está evoluindo. Estamos muito preocupados porque a arrecadação dos municípios nesses últimos 7 meses caiu demais. O repasse do governo federal caiu muito por conta de descontos que foram dados no IPI ao longo dos últimos meses. E a gente está tendo que acudir os municípios como a gente pode. Então é ir lá para entender como é que a cidade está evoluindo. Agora, é claro, né? É importante ver os primos que estão por lá. Em Boa Esperança, ontem eu almocei também com os primos. Tá com primo em Boa Esperança também? Todo mineiro tem parente em qualquer lugar. Você não tem parente em todo lugar, não? Tudo quanto é lugar. Eu tenho umas primas feias, mas de vez em quando eu visito elas também. Tudo é parente, tem que visitar. Parente tem que visitar. Que beleza. Eu gosto muito da cidade de Perdões também. Professor, fala uma coisa pra gente aqui. Minas Gerais, a gente sabe, eu tenho mostrado aqui no Balanço Geral, eu já estou no ar aqui há quase 10 anos, muitos acidentes nas rodovias, a maior malha viária do Brasil é em Minas Gerais. Nesse sentido, o governo licitou a BR-491. Qual o andamento da situação atualmente, do processo de privatização dessa rodovia, que é tão importante, né, no trecho entre Varginha e Furnas? Fala para o pessoal de casa aí. Nós vamos assinar o contrato ainda na primeira quinzena de setembro, certo. Então a nossa expectativa é de que as obras de melhoria comecem imediatamente, lembrando as pessoas que as obras de melhoria vão chegar antes do pedágio, então para ficar tranquilo com relação a isso, mas é muito importante a concessão. Nós temos no estado 21 mil quilômetros de estradas. Muita coisa. A gente está pondo esse ano R$1,5 bilhão de reais em infraestrutura, 2 mil quilômetros estão em obra nesse momento, são 57 obras, mas a gente sabe que ainda tem muita estrada ruim. E a única forma de eu ter dinheiro para colocar naquelas estradas de baixo movimento, naquelas que são lá daqueles programas antigos do Proacesso, do Caminhos de Minas, estradas com mais de 10 anos, o único jeito de pôr dinheiro numa estrada dessa é não ter de pôr dinheiro nas estradas de grande fluxo. E o único jeito de não pôr dinheiro na de grande fluxo é conceder. Então é uma escadinha, né? A gente está concedendo, já temos 2.500 quilômetros concedidos. Aqui perto nós temos o trecho do sul de Minas, nós já temos trecho no norte de Minas, no Triângulo já tem, na região central tem. Mas nós precisamos pôr para andar a Varginha Furnas, vai ser importante para a região. E com isso a gente pode pôr mais dinheiro nessas estradas um pouco menores que fazem ligação com as cidades. Certo, professor Matheus, outra coisa, quando tem privatização, claro, tem pedágio, né? Como a gente está falando aqui, isso levado em conta pelos usuários da rodovia, a previsão é que o valor no trecho seja de R$ 13,17. Como é que o senhor avalia esse preço? Estou perguntando dessa forma porque muita gente vai ser beneficiada e tem muita gente reclamando, o senhor sabe disso. Eu sei, eu entendo, especialmente as cidades polo ficam preocupadas que as cidades menores parem de mandar a gente, por exemplo, a fazer compra e tal, por conta do custo. Primeiro, um alerta. Quem tem fluxo constante, as pessoas que usam a estrada diariamente, elas têm direito a descontos progressivos, então elas não vão pagar tarifa cheia na hora que os pedágios forem implantados. Mas, infelizmente, nós estamos numa situação em Minas Gerais em que a gente acaba tendo a opção de ter a estrada com o pedágio ou não ter nem o pedágio nem a estrada, e é o que a gente vive hoje. Sim. Então, é melhor a gente ter o pedagiamento. Eu falo quem está na beirada da 050, reclamava muito do pedágio quando ele foi implantado. Vai falar com alguém de Divinópolis ou de Itaúna hoje que você vai tirar o pedágio lá, a população vai queimar pneu no meio da rodovia. Então eu entendo a preocupação, é um leilão, gente, então não tem muito o que fazer, o menor lance foi esse, de R$ 13,17, dados os custos, mas se a rodovia tiver bom fluxo, a gente tem o mecanismo para negociar a redução, porque o valor é uma conta do fluxo versus o custo. Se o fluxo for maior do que o que estava previsto no contrato, a gente consegue ao longo do contrato ir ajustando. Mas eu queria dizer para a população, lembrem que esse dinheiro vai resolver o problema dessa rodovia, mas vai também liberar o nosso recurso para investir nas rodovias de ligação. Então isso acaba sendo muito importante. Pensa nessas ambulâncias novas, rodando em cima de buraco. Toda mudança, eu penso assim, para mim, isso é para minha vida, toda mudança para o bem, ela causa no começo uma certa dúvida, uma certa estranheza, mas é assim, né? Tá falando, mas vai ser ruim. Depois, fala assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Por que não mudou antes, né? Mas eu entendo a dúvida do pessoal, especialmente para que fala, Matheus, seu Alterosa, para poder chegar ali em Alfenas, o pessoal estava brigando comigo ontem, vou gastar agora R$27 para comprar alguma coisa. Eu falei, não, você vai todo dia? Eu falei, vou, então você não vai gastar não. Tem desconto progressivo. Nós vamos ajustando a situação e primeiro, volto a dizer que é importante, obra vem antes de pedágio nessa via. Excelente. Tá? Olha, o vice-governador, o Denis Pereira, é da equipe Positiva, parceiro nosso. Ele é da cidade de Três Pontas, aqui no sul de Minas. Também tem uma pergunta. Vamos ver.
Oi, Tibé. Muito obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez aqui do Balanço Geral. Um abraço a todos os seus telespectadores, especialmente ao nosso vice-governador, professor Matheus. Professor, a minha pergunta é sobre a rodovia MG 167. O governador esteve aqui em Três Pontas, ele anunciou a obra começou, depois a empresa acabou deixando o contrato, não teve capacidade de dar consequência a essa obra, e essa obra é muito esperada, não só por Três Pontas, por Varginha, mas por toda a região que depende dessa rodovia para trafegar. E o número de acidentes é cada vez maior. Eu gostaria de saber de você, vice-governador, como é que está a questão dessas obras e se até o final do ano essas obras vão ser retomadas da construção da terceira faixa. Obrigado, a pergunta é boa, viu, Tibé? Porque O povo quase bate em mim na rua, pelo amor de Deus, cobra do governo. a obra é muito importante, Sim. a gente reservou o dinheiro, contratou a empresa abandonou a obra. Isso. Então a gente teve que relicitar. A expectativa é que a gente consiga, ao longo dos próximos meses, assinar um novo contrato. O problema é que nós vamos chegar perto da estação chuvosa. Na estação chuvosa, a gente não começa a obra mais grave. Então, gente, há o risco dessa obra ser uma obra que fique para o começo do ano que vem, a depender de como forem as chuvas nesse final de ano. Porque se eu puser para operar asfalto debaixo de chuva pesada, eu jogo o asfalto no lixo. Isso, não tem jeito, né? Olha, uma professor, o jornalista Matheus Luiz, nosso parceiro da TV Poços, lá em Poços de Caldas, também enviou 2 perguntas. Vamos ver. Olá, amigos da Rede Mais, olá, vice-governador, aqui em Poços de Caldas, no sul de Minas. Uma das principais questões levantadas é em relação à unidade prisional. O presídio atual já não comporta recebimento de novos presos, que principalmente aqueles presos de alta periculosidade que devem ser encaminhados para outras cidades de Minas Gerais. Já existe uma área para a construção do novo presídio e a informação que nós temos é de que a verba também está liberada. Então a gente aproveita essa participação para questionar o governo do estado sobre a situação envolvendo uma nova unidade prisional aqui no município de Poços de Caldas, a maior cidade do sul de Minas. Ainda dentro da segurança pública, o que é muito questionado também é sobre o plantão que foi implementado pela Polícia Civil de Minas Gerais. Policiais militares e outras autoridades que executam alguma prisão em flagrante estão tendo que aguardar por horas, em casos até de 15 horas, que um policial militar fica aguardando o plantão digital de Belo Horizonte o recebimento do flagrante. Isso tem tirado policiais das ruas. Então a gente aproveita essa participação para levantar essas questões pertinentes de competência do Estado de Minas Gerais. Um abraço a todos. Ótimas perguntas. A questão do nosso sistema prisional é uma questão dura no estado quase todo. O sul de Minas até tem uma situação, na maior parte dele, mais tranquila. Ontem mesmo, em Boa Esperança, eu vi que nós temos lá condição para 109 presos, estamos com 120. Isso é situação que a gente só vê em algumas cidades do sul de Minas, porque a maior parte delas está nessa mesma situação de Poços de Caldas, com presídios muito cheios. Nós temos, pelo lado da justiça, um compromisso de mutirão para avaliar quem está preso sem dever estar preso. Mas nós temos uma falta de recurso efetivamente. No final, administrar é um negócio muito duro, né, Tibé? Porque você tem que decidir se você vai construir o presídio, a escola, o hospital, reformar a estrada, porque o dinheiro é um só no final das contas. Mas a gente sabe que a gente tem um problema grande sim. No caso de Poços de Caldas, já tem projeto pronto, mas a licitação não foi feita porque nós estamos aguardando ter recurso. O que já está garantido, na verdade, é o orçamento. Essa coisa só existe no governo. Você fala assim, já tem orçamento, agora só falta o dinheiro. Então já tem orçamento, quer dizer que já está previsto que vai ser gasto. Mas o dinheiro para gastar depende de arrecadação. Isso a gente ainda não tem, não licitamos para não gerar expectativa para ser frustrada depois. Sobre o plantão digital, a doutora Letícia, nossa chefe da Polícia Civil no estado de Minas Gerais, está colocando para rodar nesse mês um novo piloto em Belo Horizonte para testar uma forma de desafogar a fila. O plantão é importante, gente, porque ele permite o atendimento remoto e ele faz com que cidades que não tinham um atendimento para flagrante consigam ter o atendimento com o delegado em outro lugar. Mas eu entendo perfeitamente que isso está gerando outro tipo de fila. O problema antes era na Polícia Civil. Agora nós estamos criando um problema
para a Polícia Militar. A fila para a Polícia Militar. Eu tenho mostrado, como a gente mostra muitas prisões aqui, outro dia eu fiz um breve comentário, falei assim, gente, vocês já pararam para dar uma olhada a quantidade de viatura nova, bonita da Polícia Civil em tudo que a cidade a gente mostra? Como a gente mostramos 300 cidades de Minas Gerais, Polícia Civil de Juiz de Fora, tudo viatura nova. De Montes Claros, do outro lado está viatura nova. Eu falei, gente, antigamente era um sítio Uno velho, arrebentado. Espalho mil que não dava condição. Aí agora tudo viatura nova, que estão umas viaturas da Renault. Eu falei, gente, mas que beleza. Quer dizer, é muita coisa para se mexer, né? São delegacias para serem reformadas, o plantão para poder acontecer isso. As delegacias ainda estão numa situação muito ruim em grande parte do estado, estamos reformando muitas. Agora, o plantão digital é uma forma da gente maximizar o uso de pessoal. Nós temos um desafio na Polícia Civil, Tibé, porque na Polícia Penal nós estamos fazendo concurso para 3 mil homens, no Corpo de Bombeiros quase mais 2 mil homens, a Polícia Militar 10 mil homens ao longo dos 4 anos, já anunciados 2.500 homens por ano. Mas a Polícia Civil tem uma limitação legal de contratação, porque eu tenho um teto na lei de responsabilidade fiscal que já batemos. Então eu tenho que esperar a aposentadoria para poder ir nomeando. E com isso eu preciso do plantão digital, gente, porque sem o plantão digital vai faltar delegado. Então estamos tentando minimizar o problema da fila da PM. Eu sei que é um problema, temos que tentar resolver, especialmente porque a polícia tem que estar na rua, né? Certo. Professor, temos uma pergunta também em Juiz de Fora. De lá quem fala com a gente é o jornalista Ricardo Ribeiro. Vamos ver. Queria saudar o vice-governador, a quem nos assiste, e fazer uma pergunta trazendo o assunto para a nossa região aqui, que é a Zona da Mata. Afinal, eu falo de Juiz de Fora. Vice-governador, a gente tem acompanhado aí a novela dos hospitais regionais. O de Juiz de Fora, o governo do estado admite que não vai concluir o mandato em 2016 e entregar esse hospital, entendendo que é uma obra de um governo anterior, mas é a promessa do governador que pelo menos você tenha a aceleração das obras. E levando em consideração que boa parte do que foi feito já no hospital pode ser perdido por conta da demora na conclusão desse equipamento de saúde. É uma pena a situação que nós estamos passando em Juiz de Fora. Nós recebemos 6 hospitais regionais parados. Conseguimos colocar em andamento primeiro Valadares, que teve um problema igual esse que nós estamos discutindo aqui da Estrada de Três Pontas. A construtora abandonou a obra, mas estamos relicitando. Teófilo Otoni muito avançado, deve ser entregue no final do ano que vem. Aí temos Divinópolis, está andando bem em fase de projeto. Conselheiro Lafayette também em refazimento de projetos dentro do cronograma. E Sete Lagoas da mesma forma. Juiz de Fora, infelizmente, a situação é um pouco pior. Em Juiz de Fora, nós tivemos, primeiro, um grande problema com a Prefeitura Municipal para decidir que o terreno é da Prefeitura e a obra era da Prefeitura. Nós estamos tentando receber a obra e o terreno. Há um certo descompasso de movimentos do governo do estado com a prefeitura, não conseguimos sair do outro lado até agora, a obra não está na nossa mão ainda, não conseguimos relicitar, então é a mais atrasada. O governador sofre muito com isso, porque Juiz de Fora merecia o hospital regional e nós vamos continuar lutando para tentar pôr essa licitação na rua o mais rápido possível. As outras 5 estão andando e vamos entregar ainda dentro desse mandato, eu tenho certeza. Porque o povo merece, né? O povo merece. E às vezes, quando todo mundo se junta, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, né, em prol do povo, as coisas dão certo. E é triste porque nós temos recurso. O governo do estado está com o dinheiro pronto, separado, porque é dinheiro do desastre de Brumadinho, para poder fazer também o Hospital Regional de Juiz de Fora. Então a gente espera que consiga se arrumar essa relação com o município para a gente poder avançar. Vice-governador do estado, professor Matheus, obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui Alegria à cidade de Varginha, aqui no nosso Balanço Geral, tá bom? Quando tiver viajando, passeando por aí, ou trabalhando muito, tiver na hora do almoço, almoçando em algum lugar, pede pro pessoal do restaurante aí. Põe no Balanço Geral. Tá bom? Abraço. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo